Todo mundo sabe da situação extremamente delicada que está vivendo o povo do Rio Grande do Sul com uma enchente que atinge praticamente todo o estado. E aqui em Rio do Sul, onde fica a Brasiltec, é Rio do Sul em Santa Catarina, uma cidade de Santa Catarina, aqui nós sofremos com enchentes também com muita frequência. Praticamente todo ano tem alguma enchente, algumas menores, outras maiores, né? Mas de tempos em tempos temos enchentes muito grandes também. A última que foi em novembro de 2023, é bem recente, faz alguns meses apenas. O rio que fica aí entre 1 e 2 metros, às vezes chegando a 5, 6 metros, ele atingiu 13 metros. Então, foi uma enchente muito grande também para o patamar que costuma acontecer em Rio do Sul. E 1/3 da população praticamente foi atingida diretamente, com praticamente todo o restante da população sendo atingida indiretamente, seja por ajudar algum familiar, por conta do emprego, também do trabalho. Então, indiretamente, toda a população acaba sofrendo com isso. Só que pelo fato de ser muito recorrente as enchentes aqui na região, sempre está tendo enchente, algumas menores, outras maiores, o pessoal já sabe mais como proceder, indiferente do que acontece em cidades que às vezes nunca viram enchente, ou até vivenciam, mas com a frequência pequena, e aí as pessoas ainda não, mesmo assim não sabem como proceder. Então eu quero aproveitar essa experiência que nós temos aqui na região com enchentes para de repente ajudar de alguma maneira as pessoas que vão precisar reconstruir os seus comércios, as suas fábricas, as suas residências. É muito difícil realmente, eu sei como funciona isso porque nós vivenciamos aqui, como eu disse, então eu sei que é muito complicado, mas é necessário que se faça essa reconstrução. Então, eu quero, de alguma forma, conseguir ajudar, de repente, dar alguma dica que vai poder te ajudar. E uma coisa que eu ouvi muito na enchente de 2011, que foi uma enchente que aconteceu logo depois de um grande período sem enchentes. Nós tivemos um espaço de tempo aí sem enchentes, e em 2011 nós tivemos uma muito grande também, com o rio chegando a quase a 13 metros, como essa última. E aí, uma coisa que eu ouvi bastante mesmo, eram pessoas relatando que jogaram coisas fora sem saber que poderiam ter sido aproveitadas. Os seus equipamentos elétricos, a maior parte deles não vai estragar por conta da enchente. Isso depende de quanto tempo fica embaixo d'água, qual a sujeira, que tipo de equipamento que é. Muitos vão sim estragar, mas eu acredito que a maioria deles não estraga. As enchentes aqui, elas duram poucos dias com a água alta, né? Então, a água sobe, no dia seguinte já começa a baixar normalmente, então não se tem tanto tempo com os aparelhos imersos, né? Então, lógico, as situações são diferentes, então vai ter resultados diferentes, né? Mas a maior parte dos equipamentos eles não estragam com a enchente, eles estragam se eles forem energizados sujos, porque aí a sujeira ela vai conduzir. Imagine uma placa de um circuito eletrônico, nós temos várias tensões, a tensão de entrada geralmente é 110 ou 220, e nós temos vários circuitos lá que trabalham com tensões de 5 volts, por exemplo. Se você energizar essa placa desse equipamento, e hoje eletrodomésticos em geral são todos eletrônicos, né? A maior parte é eletrônico, então se você energizar esse equipamento, talvez a sujeira vai conduzir aquela tensão de 220 para uma parte do circuito que trabalha com uma tensão de 5 volts. Então, nesses casos, você vai estragar o seu equipamento quando você ligar ele na tomada. Então, qual que é o procedimento? Pode ser para a sua geladeira, para o seu aparelho de ar-condicionado, enfim, para equipamentos em geral. O que você vai fazer? Você vai abrir esse equipamento e vai lavar muito bem antes de energizar. Lavar e secar muito bem. É lógico que o ideal é lavar utilizando água desmineralizada, limpar usando álcool isopropílico, mas existe uma diferença muito grande entre o ideal e o possível nessas situações. É uma situação muito difícil dessa de reconstrução, não se tem produtos de limpeza, geralmente faltam produtos de limpeza nas cidades, então provavelmente você não vai conseguir fazer tudo dentro do ideal, até porque isso vai demandar mais recurso e é o que você vai ter dificuldade nesse momento de reconstrução. Então, faça o possível, e o possível é lavar muito bem, desmonta, lava muito bem, seca muito bem e só depois você energiza o seu equipamento de novo. Isso serve para eletrodomésticos, como eu falei, e serve também para você que tem o seu painel elétrico. Um contator, por exemplo, ele pode ser desmontado, pode ser limpo, todas as suas partes podem ser limpas, então você não vai perder um contator, vai perder tempo, lógico, limpando, e se o seu problema for recursos, então vai valer a pena. Talvez não valha por conta do preço, mas se você tiver problemas com recursos financeiros, vai valer a pena limpar o seu contator. Por outro lado, um relé de sobrecarga, por exemplo, ele já não pode ser desmontado. Se você desmontar, você nunca mais consegue montar. Ele tem muitas partes internas, muitas peças que existe uma dificuldade muito grande para poder montar de volta no lugar. Então, um relé de sobrecarga, por exemplo, provavelmente você vai ter que condenar ele e comprar um relé de sobrecarga novo. Agora, um contator você consegue limpar, um relé de tempo, ele é eletrônico, mas se você limpar ele antes, como eu falei, provavelmente você não vai perder. Então, o relé de sobrecarga não, mas o relé de tempo sim, o relé de falta de fase você também consegue salvar. Disjuntor, infelizmente, não, porque você não consegue abrir também, mas uma botoeira talvez sim. Então, interruptores de luz, né? Agora voltando para uma residência, interruptores, tomadas, se você limpar, provavelmente você vai conseguir aproveitar. Como eu falei, não é o ideal, mas é o que é possível.
Então, para conseguir voltar à normalidade, para você conseguir ter energia elétrica de novo, essa é uma forma, né? Então, limpe seus equipamentos, não energize com eles sujos, muito menos com eles molhados, né? E tenha muito cuidado também, todas as manutenções devem ser feitas com tudo desligado, não faça nada com energia ligada, porque a possibilidade de fuga de corrente por conta de sujeira, de umidade, é muito maior. Tem a DR também, que é um equipamento que protege contra choques, né? Então, tem um DR instalado, é um equipamento que é barato pela função que ele faz, mas, enfim, a dica é lave seus equipamentos, não condene eles somente porque eles estão sujos, porque na maior parte das vezes eles vão voltar a funcionar. Então, por esse vídeo é isso, eu desejo muita força para o povo do Rio Grande do Sul para poder passar por esse momento e para poder reconstruir também. Como eu falei, é muito cansativo, mas a reconstrução precisa acontecer, então muita força e até mais.